Amados, eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 21. A palavra de Deus diz assim, amados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus de graça e de bondade e de misericórdia, louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, esse texto, que esse mesmo Espírito Santo possa falar ao nosso coração, iluminando a nossa mente para entender, e entendendo, ó Deus, que o Senhor nos capacite para que venhamos praticá-la, para a adoração do Teu nome, para a edificação de cada um de nós. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto bem conhecido, especialmente o versículo que vai dizer que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aqui, claro, está se referindo ao Espírito Santo. Eu queria que nós estivéssemos pensando um pouquinho a respeito da importância da plenitude do Espírito Santo. Nós falamos muito pouco sobre isso, queridos. Plenitude aqui, em outras palavras, é a questão do enchimento do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você orou na sua vida particularmente, pedindo para que o Espírito Santo movesse a sua vida de tal forma para que você se tornasse um crente cada vez mais abençoador para abençoar as pessoas? Queria que você pensasse sobre isso. Paulo foi um homem profundamente espiritual. Estar cheio do Espírito Santo, queridos, não é você ficar se estribuchando em algumas igrejas, como a gente vê aí, né? Não é você estar falando em línguas, como dizem que falam, né? Não é nada disso, queridos. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Pode ter certeza disso. Você quer ver uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? É quando ela está exatamente com uma enfermidade que está levando para a morte, e mesmo no leito de enfermidade, ela faz o quê? Ela agradece a Deus. Mesmo com o coração pesado, mesmo com o coração triste, mas ela fala: Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Eu tenho certeza que se o Senhor não permitir que eu fique curado desta enfermidade, eu tenho certeza que o Senhor vai me levar para junto do Senhor, que é muito melhor. Você acha que uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo vai falar isso, meu irmão? Vai murmurar, vai reclamar. Ah, Senhor, por que só eu? Por que veio esse problema para mim? Isso é estar cheio do Espírito Santo? Paulo está trabalhando essa questão para que nós venhamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Amados, seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Paulo já falou nos textos anteriores, em alguns versículos, inclusive desta carta aqui aos Efésios, Paulo já falou que somos selados pelo Espírito e que não devemos entristecer o Espírito. Agora, ele ordena que sejamos cheios do Espírito.
E o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos convence de que pecamos, queridos. É Ele quem opera em nós o quê? Que operou em você e operou em mim. O novo nascimento, o nascer de novo, ou o batismo com o Espírito Santo, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, que é o próprio Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, ser batizado pelo Espírito Santo não é você falar em línguas estranhas, não é você fazer isso ou fazer aquilo, mas é você de fato ser transformado para um novo homem, para uma nova mulher. É o que a Bíblia nos ensina. Quer ver um exemplo claro disso bíblico? Paulo, esse mesmo Paulo aqui, que antes era chamado de Saulo, estava indo para Damasco para prender e, se necessário, aprovar a morte de vários cristãos, como ele fez isso com Estevão. Lá no caminho para Damasco, Deus dá-lhe um para-te quieto. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dali por diante, depois que Ananias, que Deus diz também para Ananias, vai lá na casa direita, lá na rua direita, Saulo está orando. Você vai dizer para ele o seguinte: o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Eu não sei como que esse pessoal de teologia de prosperidade interpreta esse texto. Porque dali para frente, Paulo, ele não tem vários cavalos, ele não tem vários carros de Faraó, ele não tem apartamentos da época, ele não tem várias tendas, porque ele é fabricador de tendas, casas, etc. Nada disso, muito pelo contrário. O homem muitas vezes não tinha nem onde dormir. É só você ler o livro de Atos, que é literalmente a história, vai ver isso. Então Ananias vai, até antes de Ananias chegar lá, ele fala para Deus: mas Senhor, nós temos ouvido que esse homem veio para cá, para prender o teu povo, para prender os teus servos, até se necessário matá-los. O Senhor quer que eu vou lá? Isso, Ananias, é isso que eu quero que você faça. Você vai orar por ele. E é muito provável que foi o próprio Ananias que o batizou, porque depois no texto, lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver isso. Depois que Ananias impõe a mão sobre Saulo, dos seus olhos cai literalmente como se fossem escamas, porque ele ficou cego, com a presença luminosa, tremenda de Cristo Jesus na estrada de Damasco. Dali para frente, Saulo é um outro homem. Dali para frente, o Espírito Santo o tempo todo começa a enchê-lo de graça, de sabedoria, de paz, de intrepidez. Porque Deus diz para Ananias: fala para Saulo, porque ele vai ser importante para mim, para pregar para os reis, para as autoridades e para os gentios, e também para os judeus. Paulo foi o que foi, não é porque ele era melhor do que ninguém não, queridos, mas porque este Espírito Santo que o transformou. É assim que o Espírito Santo faz na vida daqueles que o amam e naqueles que o buscam. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é importante conversarmos a respeito do Espírito Santo sobre a nossa vida. A primeira lição que eu quero trazer sobre essa questão, sobre o enchimento do Espírito Santo, Paulo faz algumas admoestações com respeito à renovação gloriosa da igreja. Porque ele diz assim: portanto, sejam muito cuidadosos como andam. O texto que nós lemos fala sobre isso, versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como que? Como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Paulo faz admoestações com respeito à renovação gloriosa da igreja. Portanto, sejam muito cuidadosos em como andam. Paulo já demonstrou quão necessário é, queridos, para os crentes,
de todas as formas e de todas as épocas, em todos os tempos, que já repudiaram sua velha natureza, isto é, o velho homem, né, espiritualmente falando, e que já abraçaram a vida nova em Cristo, isto é, em outras palavras, Paulo está dizendo para a minha vida e para a tua vida, para a vida da igreja, que como crentes em Cristo Jesus, como novas pessoas, como nós nascemos de novo, nós devemos tomar cuidado como nós andamos, queridos. O que é andar aqui? Que é um verbo de ação. Andar aonde? Como é que você anda no seu trabalho? Você que tem a sua vida profissional. Você que é casado. Como é que você anda no casamento? Você mulher, você homem. Você que é um estudante, que está querendo aí crescer na vida, que não está errado. Como é que você está estudando? Ou você só ora e fica de braço cruzado, chega na hora da prova, do exame, está um 0 à esquerda. A culpa é de quem? É de Deus. Não é isso? Tem muita gente que faz isso. A culpa é tua. Que orou, mas não estudou. Não fez a sua parte. Deus não é professor não, irmão. Mas Ele ensina. Ele é Deus, conhece aqui dentro. Ó. Sabe o que passa aqui dentro. Você que fez concurso aqui, graças a Deus alguns irmãos fizeram concurso. Deus permita que vocês cheguem lá nesse propósito que vocês têm. Eu sei que alguns estudaram, nem dormiram direito, né? Vai chegar a hora. Vocês fizeram a parte de vocês. Se foi um momento de Deus para a vida de vocês, já é uma outra história. Mas não percam a paciência. Não desanimem de jeito nenhum. Estudem. Se afadiguem, é isso que a Bíblia ensina. E Deus, na sua graça e misericórdia, vai abençoar, queridos. Talvez não vai ser a bênção do jeito que você quer, mas vai ser a bênção de Deus para a sua vida e vai ser o melhor, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, vede prudentemente como andais, não como nécios, sem juízo, como um homem ímpio, como uma mulher ímpia. É isso que o texto que Paulo está ensinando. Uma segunda coisa que Paulo diz para nós, não como nécios, mas como sábios. Os nécios são aqueles que, não possuindo percepção das coisas que percebem a Deus e a salvação, que pertencem a Deus e a salvação. Isto é, os nécios são aqueles que, não possuindo percepção das coisas que pertencem a Deus e a salvação. Os nécios não almejam alcançar um alvo mais elevado. E, portanto, não sabem, nem mesmo cuidam de saber quais são os melhores meios para alcançá-lo. Consideram de muita importância o que é de pouco valor ou mesmo pode vir a ser prejudicial, e não apreciam o que é imprescindível. Por outro lado, queridos, aqueles que são sábios têm discernimento e andam em harmonia com Deus, com a sua palavra, procuram não desperdiçar tempo, por isso que Paulo fala aqui, remindo o tempo. Eu não tenho como encurtar o tempo, só Deus que pode. Ele é dono do tempo, Ele criou o tempo. Agora, nós podemos, nesse remir o tempo, o que é isso, meu irmão? O que é remir o tempo? É aproveitar da melhor maneira possível, queridos. Seja na vida profissional, seja na vida estudantil, na vida acadêmica, seja em qualquer área da vida, queridos. Aproveitar o tempo, por isso que Paulo diz que nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Esse remir o tempo é muitas vezes oportunidades que Deus nos dá, até mesmo para testemunhar claramente de Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você teve o privilégio de falar com o seu amigo, com a sua amiga profissional, de você falar sobre Cristo para a pessoa? Ou você é daquelas pessoas que o seu amigo, a sua amiga,
Eu não quero ser crente como você, mas de jeito maneira, estou fora. Se for assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está andando de maneira prudente como em Cristo Jesus. Pode ter certeza disso. Por isso que a maneira que eu falo com as pessoas, Paulo vai dizer nessa mesma carta, que nós não devemos usar palavras o quê? Torpes. Sabe o que é a palavra torpe? Eu só não vou falar aqui uma palavra para você não ficar escandalizado. Mas é mais ou menos isso que você está pensando. Pior do que isso. Por isso que Paulo fala, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como pessoas que não têm a mesma visão que você tem de Cristo, que o Espírito Santo já trabalhou na sua vida. O nécio age assim porque ele é um cego espiritual. O cego espiritual jamais vai fazer o que você faz, porque ele é cego. É por isso que aonde você está, como eu e você, como igreja, nós refletimos a luz de Cristo, as pessoas começam a te perseguir de alguma forma. Elas nem sabem por quê, muitas vezes. Mas ela começa a pensar, mas por que esse fulano é desse jeito? Por que ele é? Todo mundo gosta dele, ou dela. Por que a pessoa é assim? É dessa forma que muitas vezes o ímpio age com aquele que tem o temor do Senhor em Cristo Jesus. Uma segunda lição, queridos. A primeira lição é que Paulo faz admoestações com respeito à renovação gloriosa da igreja. A segunda lição é a seguinte: a questão levantada pelo apóstolo Paulo é embriaguez ou enchimento do Espírito Santo? É uma pergunta que nós fazemos aqui. Entre os versículos 17 e 18, há uma ligação, uma conexão que Paulo escreve: e não se embriaguem com vinho, o qual está associado com a vida dissoluta, mas encham-se com o Espírito. Amados, há ocasiões em que a exultação do coração e da mente, ela é inteiramente legítima. Você se alegrar, queridos, isso faz parte da vida cristã. Paulo fala isso algumas vezes: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Agora, aonde é que eu estou buscando a minha alegria? Qual é o método que eu uso para eu me alegrar? É o sexo? Fora do casamento? Ou antes de casar? Ah, pastor, o senhor está pegando pesado. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Então você precisa ler mais a Bíblia. E crer mais no que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia ensina. Agora, quantos jovens, quantos profissionais estão afundados nas drogas? Para o quê? Para ter momentos de prazeres, de alegria. Está chegando essa maldição no Brasil que se chama carnaval. Quantas pessoas ficam 3, 4 dias, às vezes uma semana, sem exagero, se alegrando, pulam, bebem, fazem as coisas mais absurdas que uma sociedade sem Deus pode fazer. Depois foi colocado por uma determinada igreja nesse país a quarta-feira de cinzas. Realmente, depois de tanta perversidade, a pessoa não está numa cinza, não. Ela está acabada, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. A alegria foi embora. Meu querido irmão, minha querida irmã, o apóstolo Paulo está falando que a gente faça essa pergunta. Nós estamos buscando alegria aonde e como?
no vinho, que o vinho aqui você pode trazer para os dias de hoje, pode ser todo tipo de bebida, de drogas, e aquilo que eu já falei aqui de carnaval, e etc, etc, etc. Você não está adulterando a palavra de Deus, muito pelo contrário. Você está fazendo uma aplicação. Porque tem gente aqui que nem toma vinho. Mas talvez vai beber uísque. Aí você toma cuidado. Ah, mas eu não bebo uísque, pastor, porque é muito caro, né? Mas você bebe 3, 4 latas de cerveja de uma vez só. E aí está o perigo. Aí é que está o perigo. Você sabe que tem gente que não pode beber um copinho de cerveja que já está falando besteira. Meu amado irmão, estou sendo o mais simples e o mais prático possível do que a Bíblia nos ensina. Agora, Paulo, quando ele fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo, existe uma razão. A Escritura faz menção de gritos de alegria. Tem vários textos que eu não vou citar, eu não vou falar aqui porque o tempo não nos dá. Entretanto, a alegria é errônea quando a forma de produzi-la é também errada. Tal abuso era um perigo real na igreja primitiva, como certamente o é também hoje. O que pode se demonstrar por restrições tais como, Paulo vai dizer, o bispo, pois, deve, o pastor, o presbítero, o diácono, o líder da igreja, deve ser irrepreensível, não dado o quê? Ao vinho. Quando Paulo fala, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, de que o líder da igreja, presbítero, pastor, bispo e pastor, é tudo a mesma coisa, viu, queridos, tá? Palavra presbítero, palavra bispo e pastor, a ideia é a mesma, tá bom? Não deve ser dado ao vinho. A palavra dado ao vinho, a ideia que dá aqui, sabe qual que é? É de você não ser amigo do vinho. Você não sentar à mesa e você se tornar ali um beberrão. É perigoso isso. Pastores têm entrado em situações difíceis por causa disso. Por incrível que pareça. Presbíteros têm entrado em situações difíceis por causa disso. Líderes que não podem, temos que tomar cuidado, queridos. Temos que tomar cuidado. Paulo está dizendo que você não deve beber, nada disso, queridos. Agora, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Se você está numa festa de casamento, e olha que eu já fiz vários casamentos, queridos, de crentes e não crentes. De não crentes que tem bebedeira, para mim é natural e normal. Eu não bebo. Eu fui lá para pregar a palavra de Deus, não para beber. Eu bebo sim. Guaraná, Coca-Cola, etc. Esses venenos que a gente gosta, né? Agora, o triste é que quando eu vou fazer um casamento de pessoas que são crentes em Jesus, e o que rola de cerveja e de bebidas alcoólicas é um negócio assim, terrível. Aí depois, lá para meia-noite, por aí, né, a coisa rola de maneira complicada. Casamento cristãos. Isso é de Deus, queridos? Não. Posso ser tudo, menos de Deus. Eu não posso, em nome de pedir a bênção de Deus para um casamento, e depois eu fazer o que eu acho que eu posso fazer, de forma alguma. A Bíblia não nos autoriza isso. Não estou exagerando não, queridos. Estou falando com consciência, com muita seriedade e muita tristeza. Toma muito cuidado. Você que pretende fazer um casamento, fazer o seu casamento, faça da melhor maneira possível. Testemunhe da beleza de Cristo. Testemunhe. Aproveite, você vai convidar amigos, você vai convidar pessoas que não têm nada a ver com a fé que você tem. Aproveite essa oportunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, para testemunhar que você é diferente. Isso tem
um resultado muito grande. Pode ter certeza disso. Porque devemos ser luz, devemos ser sal. Isso tem a ver com o enchimento do Espírito Santo? Tem, amados. Tem. Porque aquele casal que pretende se casar e que faz isso, está honrando o nome de Jesus, está honrando o nome da igreja por quem Cristo morreu e está testemunhando a beleza de quem é Jesus Cristo para as pessoas. Pode ter certeza disso. Para estarmos encerrando, queridos, mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Primeiro, o uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Segundo, o uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. O uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente, de outra pessoa. 4. O uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade, na vida da igreja. Portanto, não glorifica a Deus. 5. O uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre essa prática. Será que eu devo beber? Será que eu não devo? Se já tem dúvida, já está pecando, porque está errado. 6. Na embriaguez, queridos, o homem perde o quê? O controle de si mesmo. Eu vou citar aqui uma palavra de Mark Lloyd Jones, que já faleceu, está no céu. Mark Lloyd Jones, ele era médico e pastor, lá em Londres, na Inglaterra. Ele disse o seguinte a respeito desse texto, abre aspas, o vinho e o álcool, deixa eu colocar o óculos aqui, senão eu não vou conseguir ler. O vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes. Lembra que ele é um médico, tá bom? Antes de ser pastor, ele era médico. Não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira o homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto num manual de farmacologia, mas ele é estimulante, antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Por isso que Paulo diz, não vos enchei-vos de vinho, embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando controla a nossa mente, a nossa vida, as coisas são bem diferentes, queridos. A terceira e última lição. Os benefícios do enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre 4 benefícios da plenitude do Espírito. Primeiro deles, primeiro resultado, é a comunhão. Está no versículo 19 que nós lemos aqui. Falando entre vós o quê? Com salmos, queridos. É o texto que fala sobre essa questão. Falando entre vós com salmos. Esse texto nos fala de comunhão cristã. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Sua comunicação é só de enlevo espiritual para a vida do irmão. Você tem prazer durante a semana, não só aqui no domingo, de louvar a Deus com seus celulares, smartphone da vida, queridos? Você tem procurado fazer isso?
Se não faz, você está perdendo muito, meu amado irmão, de fazer isso aqui. De louvar a Deus, mesmo só. De ouvir um belo hino, uma bela música que glorifica o nome do Senhor. Isso tem a ver com o enchimento do Espírito Santo, queridos. Pode ter certeza disso. Por isso que Paulo diz, falando entre vós com salmos, o crente cheio do Espírito não vive resmungando, queridos. O John Stott diz que o contexto é o culto público. Alguns dos salmos que cantamos são, na realidade, não a adoração a Deus, mas sim a exortação mútua. Um bom exemplo, Salmo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação, queridos? Jesus Cristo. Por isso que eu e você devemos louvá-lo o tempo todo. O tempo todo. Lá no trabalho. Você não precisa abrir a boca a cantar lá no trabalho, são pessoas que você está doente, que você está doido, né? Não precisa disso. Mas lá no coração, na sua mente, mesmo em meio a muita gente que não conhece Jesus, você pode estar louvando a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu ouvi aquela música ontem lá na minha casa e o Senhor falou tanto comigo. Segundo resultado, queridos. O primeiro resultado é a comunhão. O segundo resultado é a adoração. Está no versículo 19. Diz Paulo, cantando hinos e cânticos o quê? Espirituais. Cantando e louvando ao Senhor no coração, queridos. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria, formal e sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito, amados, adora a Deus com entusiasmo e profusa alegria. Não é proibido você bater a mão aqui não, viu, queridos? Eu sei que tem gente que acha que presbiteriano não pode nem bater a mão, porque você não vai para o céu, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Há músicas, melodias com a letra edificantes que dá vontade mesmo de você pular de alegria, queridos. Pode ter certeza disso. Pastor, não faz isso aqui, você vai achar que eu estou doido, estou doente. Agora, que eu observo que tem irmãos que quando nós estamos cantando aqui, tem duas situações. Eu tenho esse privilégio de ver isso e observar isso. Tem uns que ele fica assim, ó. Você acha que eu não observo isso? Só que tem uns que parece que é um poste. Só parece que é um ventrílogo, falando, As duas coisas são exageros. Eu estou brincando aqui, queridos. Mas que às vezes dá vontade de bater palma, de louvar a Deus. Faz isso, querido, sem medo. Eu vejo que até o grupo de louvor aqui, o ministério tem medo às vezes de fazer isso. Não pode ter medo, queridos. Não estou incentivando você chegar aqui, pular, dançar, não tem nada a ver coisa com a outra. Você quer pular, quer dançar, vem sábado aqui em algum outro programa especial. Mas no culto não é a hora de você fazer isso. Mas eu vejo que às vezes a gente fica tão preso, tão engessado no negócio, que a gente acha que não pode nem bater palmas e nem levantar a mão quando a música às vezes fala sobre essa questão. Agora, não levante a mão e não bata a palma porque está se pedindo. Se o seu coração não está bem com isso. Louva a Deus do seu jeito, mas louve como a palavra de Deus nos ensina. O crente cheio do Espírito Santo, que eles adora a Deus com entusiasmo. Ele usa toda a sua mente, emoção e vontade para adorar a Deus. Um culto vivo não é um culto carnal, um culto morto, queridos. Não podemos confundir entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. O culto precisa ser o quê? Um culto cristocêntrico, alegre, irreverente e vivo. Terceiro resultado do enchimento do Espírito Santo é gratidão, queridos. Paulo diz assim:
e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito não está cheio de queixas, queridos, de murmuração, mas de gratidão. Embora o texto diga que devemos sempre dar graças por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo. Não podemos dar graças por tudo, por exemplo, pelo mal moral, pela corrupção absurda que acontece nesse Brasil. Como que você vai agradecer a Deus por isso? A Bíblia não ensina isso. Pela imoralidade que acontece nesse país em várias áreas da vida, Deus não está falando que a gente tem que agradecer por isso. Quando Paulo diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Como que você vai agradecer por isso? Você vai pedir misericórdia. Você vai pedir para que Deus mude essa situação e o coração dos homens. Dar graças pelo mal moral, queridos, é insensatez e blasfêmia. Naturalmente, os filhos de Deus aprendem a não discutir com o Senhor nos momentos de sofrimento, mas sim a confiar nele e, na verdade, dar-lhe graças por sua amorosa providência, mediante a qual ele pode fazer até mesmo o mal servir aos seus bons propósitos. Lembra de uma situação semelhante a essa? José, conhecido como José do Egito, um dos filhos de Jacó. Quando ele está lá como o segundo homem depois de Faraó. E quando ele se revela para os seus irmãos, olha quem sou eu. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus fez tudo isso virar em bênção. Para abençoar vocês, inclusive, meus irmãos. Para abençoar a nossa família. Agora, nós precisamos aprender a dar graças por todas as coisas. Quarto e último resultado do enchimento do Espírito Santo é a submissão. Está no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitando-vos e submissão é a mesma palavra, queridos. Quando Paulo vai continuar dizendo, lá no capítulo 5, a partir lá do verso número 22, que a mulher deve ser o quê? Submissa ao marido. Mas depois Paulo vai falar que o empregado deve ser submisso, se sujeitar-se a quem? Ao patrão. Paulo não está falando aqui especificamente só para esse momento de culto, de adoração e de vida privada, mas está falando de que na minha vida conjugal, na minha vida profissional, em todas as áreas da vida, eu tenho que aprender o quê? A me sujeitar, porque o Espírito Santo habita em mim e ele deseja isso para abençoar as pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito, queridos, não pode ser altiva, arrogante, nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Paulo viu os perigos do individualismo na comunidade cristã. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo trabalha muito essa questão. E censurou esse erro. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão, de gozo na comunidade, na igreja, era ordem e disciplina, que vem da submissão espontânea uns aos outros. 3 aplicações para a nossa vida, amados, para encerrar aqui. Queridos, primeiro, se somos selados pelo Espírito Santo, devemos andar nele em submissão a ele. A palavra submissão, uma das ideias que ela traz para a nossa vida é estar debaixo de uma missão. Segunda aplicação, a nossa ética reflete com naturalidade a nossa nova vida e identidade. Somos filhos de Deus, queridos. Nós não somos qualquer pessoa, muito pelo contrário. Cristo morreu na cruz do Calvário por nossa causa. Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Terceira e última aplicação.
Fomos selados pelo Espírito, como sinal de garantia, de propriedade divina. Devemos viver à altura deste privilégio. Poderia ler aqui vários textos bíblicos. Por isso que às vezes o nosso sermão, ou o sermão de alguns pastores, é pelo menos 1 hora. Porque se eu fosse ler todos os textos que tem aqui e trazer uma breve explicação, pode ter certeza que iríamos terminar aqui às 9 horas. Mas não vou fazer isso, tá bom? Deus abençoe, que Deus possa aplicar essa verdade na minha vida e na sua vida. Você como família, você como pai, como mãe, você como filho, que Deus abençoe e que nós possamos aprender a servir o nome do nosso bondoso Deus. Amém?